traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Ó Pai Santo, teu amor criou um mundo, nós cantamos teu mistério criador. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. E som. Como é que tá o agudo dele, Diego? O agudo dele, como é que tá? Tá igual no microfone, né? Eu vou dar o que você tem em casa, posso pegar uma. Tá igual? Tá. Deve ser igual. Não, pode deixar. Tá pegando. Pegando aqui. Gostaríamos de comunicar que esta missa está sendo transmitida ao vivo através das redes sociais da nossa paróquia. E a gravação ficará disponível nas redes para acessos futuros. Lembramos também que as fotos que serão tiradas durante a celebração ficarão nos arquivos de nossa paróquia e também serão postadas nas redes sociais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! A alegria do Senhor seja a nossa força. Boa noite a todos! E que na graça de Deus essa noite seja boa. Irmãos e irmãs, hoje nossa celebração tem significado especial e é presidida pelo Bispo Dom Arnaldo. Celebramos a presença do Espírito Santo na vida da comunidade e de cada um de nós. É o mesmo Espírito que desceu a primeira vez sobre os apóstolos e hoje desce com sua força vivificadora em cada crismando. A crisma é sacramento de adultos, de pessoas responsáveis que querem renovar sua fé em Cristo, participar da vida da comunidade e realizar serviços em favor dos irmãos, em vista da construção do reino de Deus. O bispo, pastor visível de nossa igreja, transmitirá aos crismando o Espírito Santo com a imposição das mãos e a unção com o óleo de oliveira. Vamos alegremente receber o senhor bispo Dom Arnaldo, o presidente dessa Santa Missa, também o nosso pároco, o padre Diego e o padre Edson Sene e toda a equipe de liturgia cantando. Olho santo que marcou a minha fronte, e o teu sinal que iluminou todo o horizonte, vem confirmar-me na missão que é sem fronteira, que o teu Espírito renove a terra inteira, sabedoria, bom conselho, entendimento, temor, ciência, com piedade e fortaleza, eis a bagagem, o roteiro, o bom sustento, de quem se entrega ao novo reino com firmeza. Teu olho santo que marcou a minha fronte, e o teu sinal que iluminou todo o horizonte, vem confirmar-me na missão que é sem fronteira,
pelas graças. O novo reino quer sem mais que ver o alívio. É o tal tesouro que não sofre com as traças. Teu olho santo que marcou a minha fronte, e o teu sinal que iluminou todo o horizonte. Vem confirmar-me na missão que é sem fronteira, que o teu Espírito renove a terra inteira. Iniciemos esta nossa celebração traçando sobre nós o sinal da cruz, o sinal que nos recorda o amor de Deus por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre convosco. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esta celebração. Hoje celebramos a festa do batismo do Senhor. E também, nesta Santa Missa, alguns dos nossos jovens, também adultos, receberão o sacramento da confirmação. Nós nos alegramos muito, muito por este momento, por esta celebração, por estarmos aqui. É o Senhor quem nos une no seu amor. Somos todos seus filhos e filhas adotivos pelo batismo. Estamos reunidos no amor de Cristo Jesus, no amor do seu Espírito que habita no nosso peito. Quero saudar o Padre Diego, pároco desta paróquia. Quero saudar o Padre Edson, da paróquia de Ribeirão Grande. Tem alguém aqui que vai ser crismado lá da paróquia de Ribeirão Grande, que está aqui presente. Quero saudar os nossos crismandos, crismandas, com seus padrinhos, madrinhas, familiares. Saúdo também, com muito carinho, com muito apreço, os nossos catequistas e todos aqui presentes, como também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos novamente muito bem-vindos e bem-vindas a esta celebração. Queridos irmãos, queridas irmãs, no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Cantemos. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, o seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó
Deus nosso Pai, cheio de amor e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória, 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 glória. Glória a Deus lá nas alturas, paz na terra seus amados. A voz louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus em Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, 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 glória. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós e Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Nós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, 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 glória. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Todos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor,
Te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que te pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas
e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelos demônios, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Aleluia, é o nosso canto, Jesus Cristo vai falar, e o Espírito que é santo é quem vai nos explicar. Santo e santificador, iluminai nossa mente, o fogo do vosso amor. Deixa o coração da gente, deixa o coração da gente. Aleluia, é o nosso canto, Jesus Cristo vai falar, e o Espírito que é santo é quem vai nos explicar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Meu querido irmão Padre Diego, querido irmão Padre Edson, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, eu gostaria, como sempre costumo fazer, iniciar esse meu momento de reflexão, esta homilia, com um canto. Eu gostaria de pedir ao violeiro, eu vou fazer um teste, vamos ver se ele é bom, hein? Eu gostaria que pegasse Ré menor. E nós vamos cantar um refrãozinho que diz assim: o Espírito de Cristo, o Espírito de amor, teu coração confirme, teu coração confirme. Escutem primeiro uma vez, depois estão cantando comigo. É apenas um refrãozinho, Ré menor. O Espírito de Cristo, o Espírito de amor, teu coração confirme,
teu coração confirme. Vamos cantar? O Espírito de Cristo, o Espírito de amor, teu coração confirme, teu coração confirme. Agora bem bonito, bem forte. O Espírito de Cristo, o Espírito de amor, teu coração confirme, teu coração confirme. Agora bem baixinho. O Espírito de Cristo, o Espírito de amor, teu coração confirme, teu coração confirme. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a festa de hoje, a festa do batismo do Senhor, nos revela duas coisas importantes, duas coisas fundamentais. A primeira delas, a festa de hoje nos revela quem somos nós, Revela a nossa identidade, a nossa essência, aquilo que nós somos, quem somos nós. E também a festa do batismo do Senhor nos ajuda a refletir acerca da nossa missão. Quem somos nós e qual é a nossa missão? Qual que é o sentido da nossa vida, da nossa existência? São duas questões fundamentais. No Evangelho, Jesus vai até o Jordão, encontra-se com João Batista, lá então recebe o batismo. Enquanto estava em oração, o céu se abriu e veio sobre ele uma pomba visível. E do céu escutou-se uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual coloquei todo o meu querer, todo o meu querer. Jesus é o Filho amado do Pai. E Ele é pleno do Espírito, E quando nós fomos batizados, quando nós nos tornamos membros da igreja, nós também recebemos esta mesma filiação divina. Assim como Jesus é o Filho amado do Pai, no qual Ele colocou todo o bem-querer, assim também acontece conosco. Quando fomos batizados, nos tornamos também nós, em Cristo Jesus, filhos e filhas de Deus. Nos tornamos todos irmãos. Já no batismo, recebemos o dom do Espírito Santo, que encontrou sua morada no nosso coração. Recebemos o dom da fé como uma sementinha. E temos então a tarefa de, durante a nossa caminhada, tanto pessoal quanto comunitária, como igreja, cuidar para que essa sementinha da fé, que essa sementinha do Espírito cresça e dê muitos frutos. Então o batismo nos dá consciência de quem somos nós. Somos todos filhos e filhas de Deus. E Deus nos concedeu o seu Espírito, que clama: Abba, Pai.
E este mesmo Espírito habita no nosso peito. Este Espírito santificador que nos faz todos santos e santas. Somos um povo santo, um povo que pertence a Deus. Como é importante termos consciência disso. Muitas vezes nós padecemos de um certo complexo de inferioridade, nos sentimos inferiores. Muitas vezes sentimos nas experiências da vida, nos embates que enfrentamos, pensamos que somos de pouca valia. Mas isso não acontece aos olhos de Deus. Somos filhos e filhas preciosos. Deus nos quer bem. Desde quando fomos gerados no ventre materno, Deus já nos envolvia com seu espírito de amor. E quando nós nascemos, quando nós chegamos no mundo, Deus sorriu para cada uma de nós. Somos todos filhos e filhas amados de Deus. E Ele ama cada um de nós de modo particular. Ama a cada um de nós como se fôssemos únicos. Conhece a cada um de nós pelo nome. Deus cuida de nós. E fazer a descoberta deste amor, tomar consciência do quanto Deus nos ama, isso é o que de melhor pode acontecer na nossa vida. A segunda leitura, tirada lá da carta, então do livro dos Atos dos Apóstolos, lá então termina dizendo que Jesus, depois que foi batizado, andou por muitas aldeias, por muitos lugares, fazendo o bem, curando os doentes, expulsando os demônios, porque Deus estava com ele, porque o Espírito do Senhor estava com ele. Esta também é a nossa missão. Em Cristo somos todos filhos e filhas de Deus, essa é a nossa identidade. Mas Cristo também nos mostra, ou nos revela a nossa missão. Para que estamos no mundo? Para que existimos? Nós estamos no mundo para fazer o bem. Estamos no mundo para ser sal da terra e luz. O sal que dá sabor à comida faz toda a diferença. A luz que brilha sobre as trevas, que clareia a escuridão e faz com que enxerguemos as coisas de forma mais clara. Somos chamados a ser sal, a ser luz. Somos chamados a fazer o bem, porque o Espírito de Deus habita em nós, porque somos tanto amados por Deus. Este amor e este Espírito não pode ficar contidos, guardado no nosso peito, no nosso coração. A vocação do amor é o dom de si. Quem ama não vive para si mesmo, mas vive para os outros. Quem ama é capaz de exercer, onde quer que esteja, a compaixão, a solidariedade, e é capaz de promover a justiça, o bem e a paz. Nós somos capazes disso. Olha que coisa linda, que coisa linda. O batismo de Jesus, conforme nós escutamos no Evangelho de hoje, está profundamente relacionado ao relato de Pentecostes, que encontramos lá no comecinho dos Atos dos Apóstolos. Diz o Evangelho de São Lucas que Jesus rezava quando o céu se abriu e veio o Espírito em forma de pomba. No cenáculo, os apóstolos também estavam em oração, estavam reunidos em nome do Senhor, rezando. E da mesma forma, veio o Espírito sobre eles, desta vez não em forma de uma pomba,
mas em forma de línguas de fogo. O fogo que ilumina, o fogo que aquece, o fogo que purifica. E aquele Espírito veio sobre eles, encheu-os de força, de sabedoria, de coragem. E eles que estavam ali, com as portas fechadas, com medo das autoridades, dos judeus que haviam matado o Senhor, e agora estavam no percalço deles, estavam no encalço deles, eles agora saem de lá para anunciar o Evangelho, para como Jesus fazer o bem, curar os doentes, expulsar os demônios, porque aquele mesmo Espírito que animou Jesus na sua missão, este mesmo Espírito estava no coração dos apóstolos. E meus queridos, que alegria estar aqui nesta noite com vocês, presidir essa celebração tão bonita, tão piedosa, porque aqui, neste momento, nesta noite, de uma forma tão singela, com sinais tão singelos, tão simples, nós vamos confirmar nosso batismo e vamos fazer a experiência de Pentecostes. Nesta noite, nesta celebração, há de acontecer o novo Pentecostes. É certo que nós não vamos ver com os olhos da carne o Espírito Santo vindo sobre nós em forma de pomba ou em forma de línguas de fogo. Mas é certo que o Espírito virá, porque o Senhor concede o seu Espírito a todos aqueles que lhe pedem. Peçam e vocês vão receber, procurem, vocês vão achar, batam a porta e a porta vai se abrir, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate a porta vai se abrir, e todo aquele que pedir, o Espírito Santo lhe será concedido. Esta noite o Espírito Santo virá sobre nós, sobre esta comunidade, um novo Pentecostes. E da mesma forma como aconteceu com Jesus, da mesma que no batismo, que marcou o início da sua missão, da mesma forma como aconteceu com os apóstolos, que a partir dali levaram adiante a missão de Cristo Jesus, a missão de evangelizar, o mesmo há de acontecer conosco nesta noite. Como disse, não vamos ver com os olhos da carne, mas seremos capazes de ver com os olhos do coração, porque o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem, só se enxerga bem com o coração, E este é o maior tesouro que nós podemos receber de Deus, é um dom tão precioso. É o próprio Deus que quer encontrar sua morada em nós. O batismo nos fez santos, somos um povo santo. A confirmação nos leva à perfeição na caridade. O Senhor, quando recebemos o dom do Espírito, quando somos confirmados na fé, crismados, quando recebemos a santa unção no óleo, na unção do óleo do crisma, então nós somos agraciados com 7 dons do Espírito Santo. E o Senhor espera de nós que esta vida no Espírito frutifique, que o Espírito dê muitos frutos. E são tantos os frutos do Espírito. O fruto da alegria, não a alegria do mundo, não a alegria do entretenimento, mas a alegria que vem do Senhor. Alegria que vem de uma vida doada, de um coração que ama, que se entrega. Alegria de Maria, alegria dos santos e santas, que viveram na graça de Deus. Esta é a nossa alegria. Nós somos agraciados com o fruto da paz. A paz que não é ausência de conflito, vida boa, mas a paz que é a plenitude dos dons de Deus, é o shalom de Deus. A paz
que vem acompanhada da justiça e que nos faz, olhar para os nossos irmãos e irmãs que sofrem, que estão à margem, e que nos ajuda a ir em encontro deles e delas, das pessoas que estão na nossa família, na comunidade, no local onde nós trabalhamos, na vizinhança. Esta paz que faz com que tenhamos olhos abertos para nos colocarmos a serviço e fazer com que a paz de Deus, que supera todo entendimento, possa ser vivida e experienciada por todos. E o maior de todos os frutos, que é o fruto da caridade, o fruto do amor. Nosso itinerário, nosso caminhar na fé, na igreja, é uma caminhada de amor. E somos chamados a configurar o nosso coração ao coração de Cristo Jesus, para que sejamos capazes de amar como Ele ama. Mas o amor de Cristo Jesus é muito grande, é infinito. Quem que é capaz de compreender, de São Paulo apóstolo, a largura, a altura, o comprimento do amor, da graça de Deus? Vamos mergulhando neste amor, nos sentindo amados, amando, configurando a nossa vida, a vida de Cristo Jesus. Porque eu falo repetidas vezes, vocês devem ter escutado isso, que a única vida que vale a pena ser vivida é a vida de Cristo Jesus. Mas como é que isso é possível? Como é possível viver a vida de Cristo? Veja, somos chamados a viver a vida por Cristo, com Cristo e em Cristo. Como isso é possível? Isso é possível quando nós perseveramos na fé, quando perseveramos no ensinamento do Evangelho, quando praticamos aquilo que aprendemos do Senhor, quando vamos configurando nossa vida ao amor, vamos então vivendo a vida de Cristo Jesus. Vamos configurando a nossa vida, a vida dele, e tomar a Deus que ao final da nossa caminhada possamos dizer, como disse São Paulo, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive, é Cristo que vive em mim. E é isso que o Senhor quer de nós. E esta deve ser a nossa maior vontade, nosso maior desejo. E isto é possível pela ação do Espírito na nossa vida. Eu quero dizer duas coisas para vocês. Aqui sempre peço desculpas, peço perdão se for indelicado. Posso parecer duro, mas eu peço encarecidamente para vocês que vão ser crismados nesta noite. Se houver aqui, dentre vocês, alguém que não tem essa convicção, se por acaso houver alguém que não está aqui de livre e espontânea vontade, que não se sente preparado, que está aqui porque, quem sabe, o pai, a mãe, alguém pediu para que estivessem, ou se você também não está disposto a fazer esse caminho, a trilhar esse caminho de santidade, se você não crê na força desse Espírito, se você não se sente preparado para acolher esse dom, então olha, por favor, não se crisme, não se crisme. Com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Isso é coisa muito séria, muito séria. Eu digo isso para vocês porque, infelizmente, são muitos que se dizem cristãos. São muitos irmãos e irmãs que foram batizados e também crismados, mas que não têm um compromisso com a fé. Isso é muito triste. Não podemos ser católicos só de nome. Se alguém perguntar para você, você é católico? Eu sou católico não praticante. Por favor, nunca diga isso. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Que você não seja morno. Pode ser que você esteja pensando agora, Dom Arnaldo, mas o senhor está sendo pesado. Não sei se eu vou dar conta. É por isso que nós recebemos o Espírito. É por isso que somos crismados, porque ninguém dá conta. A santidade é um dom de Deus, é graça. E tudo o que nós precisamos é ter o coração e a mente aberta para acolher esse dom.
que estou dizendo é que nós temos que nos apoiar e confiar mais na graça de Deus do que nas nossas próprias forças, embora conta muito também a nossa vontade, nosso empenho, o nosso desejo. Muito importante que nós nos empenhemos em conhecer a Deus, conhecer a palavra. É muito importante que nós nos esforcemos para fazer a vontade de Deus, mas em tudo a graça de Deus deve ter a primazia. E lembrar que o caminhar da maturidade na fé é um caminhar que vai se andando aos poucos, passo a passo, mas tudo que você tem que ter agora, nesse momento, é o desejo, Sim, você tem que dar o seu sim a Deus, e dizer sim, eu quero viver essa vida no Espírito, sim, né? Eu quero fazer esta caminhada, eu creio, eu quero ser verdadeiramente um filho, uma filha de Deus, e quero desempenhar na minha vida a missão do Senhor. Então, se você tem esse desejo, então sim, receba a sua crisma com toda a fé. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês, que falo sempre em toda a confirmação, desculpa se sou repetitivo, se vocês já participaram de alguma confirmação, eu já escutei do Arnaldo falar sobre isso, mas eu falo mesmo. Vocês devem ter 3 atitudes para manter sempre viva a chama da fé, o fogo do Espírito, porque o Espírito é fogo, é chama, mas se nós não cuidarmos, a chama pode se extinguir, o fogo pode se apagar. Isso é a pior coisa que poderia acontecer conosco. 3 coisas são importantes, 3 coisas, Primeiro, oração. Insisto, para que vocês, crismandos e quem está me ouvindo nessa noite, é que tenham o desejo e o compromisso de rezar. Rezem sempre. A oração, sobretudo a oração pessoal, ela exige uma certa disciplina. Ao se levantar pela manhã, habitua-se a invocar o Espírito Santo de Deus. Confie todo o seu dia ao Senhor. Se você está alegre, agradeça ao Senhor pela sua alegria. Mas se você está enfrentando uma dificuldade, tem algo para resolver, invoque o Espírito Santo, invoque a força do Espírito, invoque a sua sabedoria. Recorde-se todos os dias, faça memória da sua crisma, do seu batismo, todos os dias. Invoque o Espírito. Faça do seu jeito. Pode ser do coração, uma oração espontânea, pode ser oração do vinho do Espírito Santo, mas invoque, que a primeira coisa, ao despertar pela manhã, seja a invocação do Espírito. Lembre-se durante o dia de fazer a mesma coisa. Quando você for iniciar o seu trabalho, invoque o Espírito constantemente. Eleve o seu pensamento a Deus. Recorde-se que Deus está com você. O Senhor é esta presença amorosa na sua vida. E ao deitar-se, no final do dia, coloque-se na presença do Senhor. Lembra-se, procure recordar o dia que você teve. Eu tenho o hábito de procurar saber qual foi o ponto alto do meu dia. Quando foi que naquele dia eu percebi a presença do Senhor de forma mais forte, e agradeço a Deus. E se alguma coisa naquele dia não me caiu bem, se não fui fiel à missão, se me esqueci por algum momento de que sou filho de Deus, e não fui sal, e não fui luz, eu peço perdão a Deus, e durmo na paz do Senhor. Há quem tem o hábito de rezar o terço todos os dias, isso é tão bonito. Há famílias que têm esse hábito. Há quem tenha o costume de todos os dias, eu também faço isso, aqui não quero me mostrar assim como superior a ninguém, mas é um testemunho que eu dou, é fazer a leitura orante da Bíblia todos os dias, ver o Evangelho do dia, encontrar um tempinho para se alimentar e nutrir a oração pessoal com a palavra. A Bíblia não é coisa dos protestantes, dos evangélicos. A Bíblia é nossa também.
E tem gente que já tem essa disciplina, tem tantos modos pelo celular, tem a liturgia diária, depois conversa com o padre ou com o catequista que vai lhe ensinar como ter acesso ao evangelho do dia. Até no site da diocese, no Facebook, tem lá o nosso diácono João Victor, todos os dias faz uma reflexãozinha da palavra. Tão importante nutrir a fé com a palavra. Então, oração pessoal. Olha, o Evangelho disse que quando Jesus estava em oração, quando ele rezava, o Espírito Santo veio sobre ele. No cenáculo, quando os apóstolos estavam reunidos em oração, o Espírito veio sobre eles. Aqui também, nesta noite, estamos reunidos na Eucaristia, esse mesmo Espírito há de vir sobre nós. Então, oração. Segunda coisa importante é a participação na igreja, a participação na comunidade. Então veja, hoje em dia é tão comum escutar pessoas dizendo: eu tenho minha fé, eu faço as minhas orações, mas não quero saber da igreja. Não preciso da igreja. Isso é muito triste e esse é um equívoco tremendo. Deus nos chama, o Senhor nos chama para ser igreja. Quando fomos batizados, nos tornamos membros da igreja, que é o corpo do Senhor. Somos membros do corpo do Senhor. Somos como que pedras vivas na edificação espiritual que é a igreja, nesse templo espiritual. Mas cada um é chamado a tomar o seu lugar. Precisamos uns dos outros. E aqui peço a vocês para que amem a igreja, respeitem a igreja. Coisa triste, hoje é tão comum ver católicos murmurando contra a igreja, murmuram contra o Papa, contra os bispos, contra a CNBB, e vão semeando a divisão. É certo que nós não somos a igreja perfeita, né? Temos defeitos também, somos uma igreja santa e pecadora. Mas se a igreja não fosse importante, o Senhor não teria o trabalho de fundá-la, de formá-la. O Senhor constituiu a sua igreja, planificou com seu Espírito, concedeu esse Espírito aos apóstolos, e através do ensinamento deles, esse mesmo Espírito chegou até nós. E esta é a nossa igreja, E o ponto mais alto da nossa participação na igreja, o ponto mais alto da nossa vida espiritual é justamente aquilo que estamos fazendo agora. É a Eucaristia, a Santa Missa. A Eucaristia faz a igreja, a expressão máxima da igreja. Na Santa Missa, na Eucaristia, nós celebramos a nossa comunhão com o Senhor na palavra, nos nutrimos da palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E na mesa do altar, no altar eucarístico, nós nos alimentamos do corpo e o sangue do Senhor. O próprio Cristo Jesus se faz pão, o pão da vida, e vem até nós, se fazendo alimento, adentrando no nosso corpo, na nossa alma, para encontrar aí a sua morada. E na Eucaristia, o Senhor não está somente na palavra e também no seu corpo e sangue. Na Eucaristia o Senhor se faz presente na Assembleia, na igreja, que é o corpo dele. Então que você nunca deixe de ir à missa por preguiça, por desleixo. Habitue-se, né? Que o domingo, o sábado, e se por um acaso acontecer, se não pode mais casa, puxa trabalho sábado e domingo, encontre um dia da semana, né, para que você possa participar da ceia do Senhor. Então a segunda coisa é a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos. Tenha seu santo de devoção, né? Os santos também edificam a nosso caminhar na fé, com seu testemunho de vida. Eles também foram batizados, foram confirmados, e são os campeões e campeões da fé, os nossos heróis, porque eles nos mostram que é possível a vida na caridade. Eles nos mostram como que a beleza de uma vida verdadeiramente frutuosa no Espírito. Então amem a igreja, tá certo? Essa é a segunda coisa.
Então, olha, oração, comunhão, né, com a igreja, com os irmãos. E a terceira coisa, a missão. A missão. Então, você que está sendo crismado, o Senhor confia a você uma missão. Não é possível ter cristão de braços cruzados. Não? Eu estou vendo gente de braços cruzados aí, ó, né? Então, descruzar esse braço, né? Nós temos que abraçar a missão, sermos missionários. E aqui é importante, né? Nós comumente buscamos a Deus na oração, pedindo a Ele confiando a Ele as nossas necessidades, nossos problemas. Isso é muito bom, né? Deus é nosso Pai. Mas é muito importante também que nós nos coloquemos na presença dEle e perguntemos, como nos ensina São Francisco de Assis: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, o que você quer de mim? Faça essa pergunta a Deus no seu coração. E para cada um de nós, Deus deu talentos, Deus deu dons. E esses dons não é para nós, é para edificar a comunidade, é para edificar o reino de Deus no mundo. Então veja, descubra o seu lugar e não retenha para você esse dom, né? Porque quanto mais você se doar, quanto mais você encontrar o seu lugar de serviço e se entregar na missão, mais e mais você vai receber. Porque amor com amor se paga. Quanto mais a gente ama, mais a gente é amado também. Então faça essa experiência. Descubra, né, qual é o seu lugar de serviço na comunidade, também no seu local de atuação, né? Faça um esforço para fazer a diferença onde quer que você esteja. Porque se for para ser católico, minha gente, se for para ser cristão, para ser igual a todo mundo, nada contra todo mundo, mas então por que estamos fazendo aqui? Ser católico aqui dentro é muito fácil. Ser bispo aqui e falar como eu estou falando agora é muito fácil. O problema começa, sabe aonde? Quando a gente cruza aquela porta, ou aquela ali. E é lá, é na vida, é em casa, é no trabalho, é na escola, é no nosso cotidiano que nós somos chamados a dar testemunho. Então pergunte ao Senhor, né? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, faz de mim instrumento da tua paz. Peça ao dom esse discernimento, a Deus esse discernimento. Bom, já falei muito, né? Peço perdão a vocês, né, por falar demais. Então é isso, ó. Coisa linda, né? Oração, participação na igreja, comunhão e missão, né? Se você esqueceu de tudo que eu falei